Vamos lá, pessoal. Mais um vídeo da disciplina de Direito dos Pacientes do curso de Direito Médico Hospitalar da Escola Paulista de Direito. Pessoal, o último aspecto que falta para a gente analisar é a questão dos direitos decorrentes da doença ou da necessidade especial, tá certo? Sob o enfoque de isenções de tributos ou de obrigação de cumprir determinada regra, como, por exemplo, o rodízio na cidade de São Paulo. Só que para isso, eu vou precisar fazer uso de alguns apontamentos para que eu possa dizer para vocês dessas normas, os números das normas que vão além da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Orgânica do SUS, da Lei 9656 de 98, que trata dos planos de assistência à saúde, da Portaria de Consolidação, que trata dos direitos dos pacientes, que trata das políticas públicas, enfim, vou precisar fazer esse apontamento. Como paradigma dessa discussão, eu tomei a liberdade de selecionar para mostrar determinados direitos, a isenção ou ampliar o leque de direitos garantidos para determinados tipos de pacientes ou usuários em determinadas situações de vulnerabilidade. Eu escolhi os pacientes oncológicos, tá bom? A partir daí nós vamos discutindo essas questões, tá bom? Vamos lá. A Lei 12.732 de 2012, ela trata do início do primeiro tratamento para câncer, para aquele paciente que teve diagnóstico de neoplasia maligno. Ele vai falar do prazo de 60 dias, né? Essa lei fala do prazo de 60 dias, ou em prazo menor, desde que atestado por relatório médico. Beleza, e se eu não consigo fazer isso? E se eu não consigo a implementação do tratamento no prazo fixado pela lei? Vou requerer esse tratamento na Secretaria de Saúde do meu município. Se não for possível, se não for deferido, se não for cumprido, nós não temos outro remédio a não ser usar de remédios judiciais. Aí que está a ideia da cidadania, como ter direitos e garantias desses direitos. Nós temos também a Lei 9.797, de 99, que fala da reconstrução mamária. Além disso, a Lei 9656 de 98 vai falar também da cirurgia plástica reconstrutiva de mama para as pacientes que tiveram neoplasia na mama, decorrente de mutilação, enfim. Nós temos na Lei 9656 de 98, a Lei de Plano de Saúde, os medicamentos fora de ambiente hospitalar para tratamento de câncer ou para tratamento dos efeitos do câncer, além da obrigatoriedade de fornecimento de bolsas, de colonostomia, coletor de urina, enfim, sem qualquer limitação de uso, considerando a qualidade também e a quantidade necessária. Nós vamos ter aí a movimentação do fundo de garantia para algumas doenças pelo trabalhador ou para qualquer dos seus dependentes para algumas doenças graves, dentre elas a neoplasia maligna. A lei do fundo de garantia é a lei número 8.036 de 1990. Uma lei 7.713 de 98 vai tratar para a gente da isenção do imposto de renda para a pessoa portadora de neoplasia maligna, também câncer. Então aí nós já estamos vendo isenção de tributos, ok? A lei 8.989 de 95 vai falar de isenção de imposto sobre produtos industrializados na aquisição, isenção do IPI na aquisição de veículos para quem tem
determinadas doenças, inclusive neoplasia maligna e com sequela. Então aqui não basta eu ter a neoplasia, eu tenho que ter sequela dela derivada. E esse benefício vai ser deferido para o deficiente condutor, né? O paciente, o doente que tenha sequela residual e tenha sequela residual, o paciente condutor que tenha sequela residual vai ter direito a esse benefício de redução e isenção do IPI. E também o deficiente não condutor vai ter esse direito. Por quê? Ele vai comprar esse veículo para que ele possa ser conduzido por uma pessoa, ok? Para outra pessoa que vai levá-lo. O ICMS aqui no estado de São Paulo, decreto 44.490 de 2000, fala da isenção do ICMS para pessoas deficientes com neoplasia maligna com sequelas residuais. Então a gente tem que procurar na legislação o que é deferido, qual é a isenção, qual o limite da isenção e se essa isenção ela é deferida em função da doença em si ou de sequelas residuais dela derivadas, entendeu? O Código de Processo Civil vai falar de tramitação prioritária em função de doenças. Uma lei 8.899 de 94 vai falar de passe livre de transporte interestadual para quem tem neoplasia com sequelas também. Rodízio, neoplasia com sequela, Decreto Paulista 58.584 de 18, tratamento com essa pessoa com neoplasia maligna e sequela tem que estar fazendo tratamento continuado ou ser portador de doença crônica. Então não é só neoplasia. Vocês precisam verificar em cada texto de lei qual a doença que é protegida. A Lei de Execução Penal prevê o tratamento domiciliar para portadores de doenças graves, o regime aberto domiciliar para cumprimento de pena para as pessoas portadoras de doença grave. Nós já falamos dos tratamentos de pessoas, dos estudantes com incapacidade, dispensa educação física, dispensa da gestante de educação física, da frequência à aula, com direito à continuidade do ensino, enfim, são múltiplas os direitos garantidos por lei aos portadores de doença ou suas sequelas. Nós vamos ter, além da isenção do imposto de renda, isenção de IPI, isenção ou redução de ICMS, nós temos isenção de IPTU, isenção de tarifa de energia, tarifa de água para pessoas doentes ou portadoras de necessidades especiais, mas isso sempre sob a esfera de interesse de cada município ou cada estado, que vai regulamentar o direito a cada uma dessas pessoas, tá bom? Então é importante verificar aí a legislação do estado, em conjunto com a legislação federal, mas o que eu posso dizer para vocês é que a doença ou as sequelas da doença ou a doença com sequelas pode dar para a gente isenção de tributos ou determinados benefícios fiscais ou benefícios quando em confronto com o sistema, por exemplo, o sistema de rodízios na cidade de São Paulo. Tá bom? Em São Paulo, por exemplo, aí falando em direitos dos usuários, indiretamente dos direitos dos portadores de deficiência e tal, mas, por exemplo, aquele que é doador de órgãos, a família fica dispensada do pagamento das taxas de sepultamento, por exemplo. Então, eu sou doador de órgão, comprovadamente doador de órgão, eu faleço, a minha mulher, a minha família será dispensada do pagamento das taxas dos serviços de sepultamento. É uma questão importante a ser considerada aí também na esfera de interesse do direito funerário, do direito mortuário, do direito além da vida, enfim.
como queiram, tá bom? E no direito além da vida também, vamos pensar na esfera da bioética. Eu já disse para vocês que os pacientes, né, que morrem têm direito ao respeito ao corpo morto dentro de ambiente hospitalar, mas também a lei de transplante garante que depois do transplante de órgãos, o corpo seja recomposto, garantida a dignidade da história construída daquele que foi paciente, daquele que fez parte da nossa sociedade. Tá bom, gente? Espero ter podido contribuir de alguma forma com o estudo do direito dos pacientes no curso de Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito. E lembrando aquilo que eu disse para vocês no começo do nosso bate-papo, estou à disposição por qualquer desses meios de contato e fico na expectativa que nós possamos ter um encontro presencial em que todos estejam bem em breve. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.